Seja bem-vindo, doutora, seja bem-vindo, doutor. Vamos para mais um Papo de Aprovado, o podcast da AM, onde a gente entrevista os nossos aprovados em medicina e os nossos mentores, para que você, vestibulando, tá na batalha, tá na sua jornada, não se esqueça que é apenas questão de tempo e que ninguém vence quem nunca desiste. E aqui a gente sabe que se você pegar um conteúdo como esse, você vai sair cheio de insight, vai sair super motivado e aprendendo muito com os erros dessa turma que já chegou lá, para assim conseguir acelerar o seu percurso até a aprovação. No vídeo de hoje a gente tem TT gigante, a incrível, maravilhosa Maria Tereza Gugel, do @medicina na UFPE, que você pode seguir já no Instagram, vou pedir até para tu colocar aqui a foto do perfil dela, botar aqui a foto dela, entrevistando Amanda Medeiros, que já passou aqui no canal. Ela tem uma mentoria coletiva sobre redação muito boa, não para falar de competência 1, competência 2, como construir sua redação, mas sim para contar como ela fez 2.980 e também fez um 800 e pouco, que tirou a aprovação dela em um ano, e como ela, o que é que ela já passou, assim, o que é que ela já aprendeu? A entrevista de TT foi a fundo na história dela, porque ela meteu mais de 40 pontos de média, ela fez 800 mais no ano que passou. E turma, ela passou na UFC, um dos maiores cortes do Nordeste inteiro. Então se você quer chegar lá, quer ter nota muito alta, esse conteúdo vai te ajudar demais. E antes de você ir pro vídeo, como eu sempre falo, você tá aqui agora, pô, pega aí seu notebook, seu celular, curte o vídeo, se inscreve no canal e faz um comentário. Primeiro, cada ação dessa aqui já dá mais 10 pontos na sua TRI, tá? E segundo, que você assim nos retribui por um conteúdo tão trabalhado, tão bacana, com um roteiro tão bom que a gente monta, e também mostra pro YouTube que esse conteúdo é relevante para que outras pessoas cheguem aqui e você ajude outros amigos que estão na luta igual a você. Não seja aquele vestibulando que quer esconder a mentoria porque quer ficar mais distante da concorrência, tá? A vida não ajuda esse tipo de vestibulando, a gente não é assim aqui na M, como você sabe, beleza? Então curte, comenta, compartilha e vai pro vídeo. Valeu, assista esse papo de aprovado inteiro e até o próximo pra gente se ver aqui na abertura. Tamo junto. E aí, pessoal, estamos aqui em mais uma gravação para vocês, né? Para o nosso canal do YouTube, para as nossas redes sociais. E hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial para mim, já já ela vai dizer por quê, com a Amanda, né? Que foi nossa aluna da mentoria, hoje é nossa mentora. E eu nem vou falar muito aqui, porque eu já quero que ela se apresente. Ela vai contar agora, antes da gente começar as nossas perguntas, né? Um pouquinho da história dela. Vai contar como é que foi essa trajetória dela, onde é que ela estuda, numa faculdade assim, referência top do Brasil. E agora eu já vou passar a palavra para ela contar um pouquinho, né, sobre a história dela, como é que foi essa trajetória, quantos anos de cursinho ela fez, e também como foi que ela chegou, né, na mentoria. Agora já pode falar aí. Ela tem uma história muito top, escutem. Oi, pessoal. Então, eu já conheço a TT há muito tempo, porque eu fui mentoranda dela por 3 anos, basicamente. E aí, minha história com a Amy começou em 2020, quando a Amy era um bebezinho ainda. E eu conheci, acho que foi pela rede social, Instagram. E foi um momento de muito desespero, assim, no momento que eu conheci a Amy. Tipo, era um curso novo, então era uma insegurança muito grande, tipo assim, apostar numa coisa que poucas pessoas conheciam e que também a gente não sabia se de fato dava resultado. A gente só via, tipo, evolução, mas não tinha visto um resultado no Enem até então. E aí, eu tava no meu terceiro ano, foi um terceiro ano que foi online, por causa da pandemia. E eu comecei o terceiro ano muito focada e querendo, tipo, passar naquele ano e sabia que, tipo, se eu estudasse, eu teria chances de passar, porque eu tava numa escola muito boa, eu estudei no Aritsá, no ensino médio, e eu acreditava que eu iria conseguir ter uma preparação boa ali para passar. E quando começou o online, eu não consegui me dar muito bem com a parte online, tipo, consegui até acompanhar as aulas e tal, mas fazer os simulados online era, tipo assim, sempre um terror. Tinha muitas crises de ansiedade fazendo simulado online. Ia muito mal, muito mal. E ficava agoniada, porque tinha que ficar com a câmera ligada, assim, várias situações que foram me deixando cada vez pior. E chegou um ponto que eu não conseguia mais estudar. Eu apenas, tipo assim, começava a estudar, chorava e tal, e eu nunca fui desse jeito, nunca tive esse problema para estudar, alguma coisa do tipo. E aí entrei na mentoria meio que nessa época, assim, no desespero, eu nem olhei direito o que tinha, apenas entrei assim, e escolhi a TT como mentora porque tinha visto que ela tinha uma história parecida com a minha e tal, tinha estudado também em Fortaleza, tinha feito o curso em Fortaleza, então ela conhecia como era mais ou menos a realidade de lá. E aí comecei em 2020, no final do meu terceiro ano, e acho que foi 3 meses que me fizeram, tipo, muita diferença. Eu lembro que eu cheguei pra TT e, tipo, tinha coisas que eu tinha visto no início do ano e eu nem lembrava o que era. Eu fiz TT, meu Deus, que deram isso? Ela, já deram, amor, deu, meu Deus. E a gente conseguiu fazer muita coisa nesse finalzinho, assim. Foram 3 meses e a gente conseguiu fazer muita coisa mesmo.
E acabou que no Enem eu acertei 140 questões. E foi um ano que eu tava muito esperançosa, 140 questões. Eu achava que dava pra passar em algum lugar e tal. Acho que na UERN ainda não tinha bônus. Não lembro bem. Mas Eu ia dizer isso agora, né? Porque a Amanda, gente, só para vocês entenderem, ela é de Mossoró, certo? Ela estudou aqui em Mossoró, acredito que depois ela vai falar um pouco sobre isso. Só que ela fez o ensino médio todo em Fortaleza. E ela foi nessa expectativa, tipo, poxa, eu vou para Fortaleza porque é o ensino melhor, né? Na época que Mossoró não tinha esse polo de cursinho, né, que a gente tem hoje, que bom, né? Porque a gente pode ficar em casa. E aí acabou que ela foi e ela perdeu todos os bônus, porque todo mundo botou bônus e a bichinha foi para poder estudar melhor para não ter o bônus. Mas aí eu acho que esse Enem que você falou já tinha na UERN, né? Já tinha na UERN, só que ainda não tinha de todos os outros, né? Porque depois de 2020 foi o boom de bônus regional. em vários lugares. E aí, nesse ano, eu fiz 140 e o Enem foi bem tarde, já foi em janeiro, então o resultado saiu, acho que abril, fiz o março, enfim. E eu fiquei esperando até março para voltar a estudar, porque a gente tinha uma expectativa boa, eu tinha feito 140. No ano anterior, eu tinha tirado 980 na redação, então a gente imaginava que viria uma redação boa novamente. Eu passei o ano inteiro fazendo muita redação, fazia muita redação, tipo, enlouquecidamente, exageradamente até. E aí chegou o resultado no SISU, no SISU não, só o resultado do Enem, e aí 880 na redação. E tipo, 140 acertos já era uma quantidade que a gente precisava de uma redação boa para passar, mas que era um resultado positivo. E aí esse 880 meio que acabou comigo, acabou assim, fiquei muito mal, porque era uma coisa que eu achava que tinha confiança. E meio que desceu muito a minha nota, eu fiquei ali acho que fiquei com 767 nesse ano, de média. E não foi uma média ruim, mas uma média que não dava para passar. E ainda tinha questão de, tipo, vários bônus regionais. E meio que o que sobrava para mim sempre ficava com a nota mais alta do que eu tinha. E o recomeço foi muito difícil, assim, porque meio que quando você faz 140 questões, quando você passa essa trave, pelo menos eu tinha essa ideia de que eu já sabia muita coisa e que, tipo, o que é que eu vou aprender de novo? Sendo que eu acho que isso foi um dos meus maiores erros sempre quando eu voltava a estudar. Porque sempre tem muita coisa a gente para aprender. Tipo, eu sei que se eu não tivesse passado quando eu passei, eu ainda tenho infinitas coisas para aprender. E aí, TT sempre vinha com a ideia, agora tô do nível, bora fazer uma FUVEST, bora fazer uma Unicamp. Eu, não, Enem, bora fazer só o básico. Sendo que hoje, eu acho que para passar, você fazer só o básico, não dá certo. Tipo assim, é uma coisa que eu vejo que quem passa é quem tá sempre subindo a régua. Tipo, eu preciso talvez de 150 para passar, mas eu quero fazer 160, quero fazer 170, tipo, mesmo que seja um número muito alto, mas eu vejo que faz diferença. E aí a gente começou o ano, e comecei a estudar em março, eu acho. Eu sempre comecei a estudar tarde. E decidi fazer tudo online, ficar em casa, voltar para casa. Tanto pelo conforto, assim, também estava meio na pandemia ainda, não fazia mais sentido para mim fazer cursinho tradicional. E eu passei o ano todo no online, que também foi difícil, assim, eu passava praticamente o dia inteiro sozinha em casa. Eu tive muita dificuldade em voltar aos cursinhos de Mossoró e, tipo, não entender que aqui também tinha coisas boas e aceitar. E a questão da redação também foi difícil para mim, tipo, reconhecer que eu precisava melhorar e que eu tinha que fazer mudanças. E como eu tinha tirado 980, eu ficava sempre presa. Não vou fazer igual eu fiz 980. E deu tudo certo e vai ser assim. E, tipo, não tem pra que eu fazer o que esses professores estão pedindo, não tem pra que eu ficar enlouquecendo com vários repertórios, não sei o quê. Sendo que eu já fiz de um jeito, meu jeito foi bom, eu tirei 980 e é isso. E eu fiquei meio que nesse conformismo, assim, não querendo sair dessa zona de conforto. E quando chegou no final do ano, de novo, eu tirei 880. E, tipo, pra mim foi... Eu tava vendo as mensagens desses dias e eu chorei vendo, porque eu lembro que foi muito triste, assim, na época. Eu tinha feito, acho que 145 questões, tinha aumentado. Eu poderia ter aumentado muito mais, porque nos simulados eu ia bem melhor. Sendo que eu lembro que, tipo, quando o simulado era difícil, ficava na minha cabeça, não, mas é porque foi difícil. O Enem não é tão difícil assim. E o Enem pode vir muito difícil. E eu lembro que tudo isso foi uma coisa que me atrapalhou muito. E aí chegou no final do ano, 880, 145 questões, e eu aumentei, acho que uns 7 pontinhos só de média. Eu vejo que as pessoas se apegam muito a esse aumento de médias, tipo, quanto é que você vai aumentar no seu TR do ano pro outro. E eu lembro que isso não foi um problema pra mim, eu nunca nem tinha calculado, fui calcular esse ano, porque eu tava falando pros meus alunos, tipo, gente,
às vezes vocês aumentaram só 10 pontos, mas vocês diminuíram na redação, o terrível é o pior, então, tipo, não é uma coisa que você tem que se apegar. Eu achei mais o nível de conhecimento que você sente quando você sabe mais. É uma coisa assim, você vai ganhando maturidade de conhecimento, você tem mais confiança para fazer as coisas. E aí, quando eu comecei o meu segundo ano de cursinho, no caso, que foi em 2022, eu acho que virou assim a chave, tipo, eu tenho que fazer de tudo para ser o melhor possível em todas as áreas. E aí, quis fazer o S, quis estudar focado para o S, qualquer coisa, o que viesse de vestibular difícil, mesmo que eu não fosse prestar, eu estava estudando. Tipo, eu estudava questão nível FUVEST, questão nível Unicamp, redação da UES também, que abriu muito minha mente, da redação do Enem. E foi um ano que teve um começo difícil, assim, minha vida estava meio conturbada ali nesse início de 2022. Mas a gente foi começando devagar, e, tipo, é um processo, assim, eu sei que é difícil recomeçar, mas você não pode querer recomeçar e, tipo, não, vou aqui estudar de segunda a domingo os 3 períodos. Tipo, impossível. E aí, quando eu falo, gente, vamos começar devagar, o povo fica, não, mas eu tô com gás. Calma. Tipo, tem que começar aos poucos pra funcionar. E aí, nisso, eu comecei a fazer um cursinho presencial aqui em Mossoró. E eu tinha muita insegurança. Então, também, tipo, sempre queria tentar corrigir com outras pessoas e tal. A gente foi subindo o nível, assim. Fiquei metade do ano estudando só pra a UES. E tive um resultado até que bom na UES, sendo que quando chegou o dia da prova da UES em si, eu tive uma crise de rinite muito forte e eu não conseguia respirar durante a prova inteira, mas eu passei no corte. Literalmente no corte, foi 71 questões esse ano. E a prova da UES foi uma coisa muito boa, assim, pra mim. Eu vi que eu tinha uma capacidade de ir bem na prova, mesmo doente, eu consegui ir bem. Eu não me preparei pra segunda fase, porque eu jurava que eu não iria passar pra segunda fase. E eu percebi uma lacuna. Eu tava com uma lacuna em química. Nisso, quando eu corrigi minha primeira fase da UES, eu comecei a fazer um presencial de química. E que aumentou muito o meu nível em química, porque os cursinhos que eu tava fazendo online, eu já tinha feito no ano anterior. E, tipo, eu não tava conseguindo subir o nível justamente porque era mais do mesmo. E aí, esse resultado positivo, assim, na UES, eu acho que eu fiquei 10 pontos atrás do último colocado. 10 pontos não, 10 colocações atrás do último colocado na UES. Então, eu fiquei em 30º, chama 20 na UES. E eu até fiquei muito satisfeita. E, tipo, também me tirou um pouco da insegurança da redação. Porque eu lembro que na hora de escrever a redação, eu fiz assim, não, minha redação tá ruim. Nem vou prestar atenção. E aí deixei passar acento, vírgula, muita besteira que na UES perde muito ponto. E que se eu não tivesse deixado passar isso, que era coisa, tipo assim, básica, eu deixei passar acento de família. Literalmente, acento de família. E aí, se eu não tivesse deixado passar isso, a gente fechado a redação e provavelmente teria passado na UF ali no meio do ano. Mas, tipo, por medo, eu ignorei a redação, não quis ler novamente, por meu trauma, assim, em relação ao Enem. E aí, quando terminou a UF, a gente seguiu estudando o resto do ano focado pro Enem. E a gente sempre foi muito estratégico, assim, eu e a gente sempre, tipo, ia vendo, vamos colocar, assim, como a gente tinha uma base boa, a gente sempre colocava as coisas em ordem de prioridade, tipo, encaixando o melhor estudo para cada área. Cada área a gente fazia uma coisinha diferente, e eu lembro que eu era muito observadora, assim, em relação aos estudos. Eu não tinha dificuldade em sentar e estudar e seguir aquela rotina. Eu realmente executava o que era mandado, mas, tipo, quando eu via, sábado à tarde pra mim é um dia ruim, eu não consigo estudar sábado à tarde. Eu já começava com o TT pra gente tentar colocar uma coisa que eu gostasse mais e tal, e eu vejo que, às vezes, as pessoas não têm essa percepção dentro da mentoria. Eu fico, gente, me digam que vocês não estão dando certo pra eu colocar uma coisa que dá certo. Importante que vocês façam. E as pessoas não têm essa percepção de sentir o que é que tá dando certo, o que é que não tá dando certo. E eu acho que isso é importante hoje. E aí, chegando no final do ano, eu tava basicamente acertando 40 em tudo. Todas as áreas, assim. Linguagem sempre foi uma dificuldade pra mim. Eu passava o ano todo enlouquecendo com linguagens. E não era uma coisa que eu gostava. E redação também, assim, insegurança demais. Chegou perto do Enem, eu sonhava, meu Deus, tirei 0. Seria redação. E eu ficava assim, passando mal. E redação pra mim é um negócio que ocupava muito meu tempo. E eu precisava de umas 2 horas pra fazer a redação, fazer e passar limpo. Porque eu tinha muito medo. Tipo, realmente um negócio assim absurdo. Mas chegou o Enem, eu fui fazer e, tipo, sabe quando você tem aquela sensação de missão cumprida por você ter feito tudo que você podia? E foi um ano que foi muito equilibrado, assim, eu estudava, mas eu também passei a sair com meus amigos, fui a sair com meus amigos, passei a ir pra academia, me alimentava melhor. Foi realmente um ano equilibrado em relação a tudo. E eu cheguei lá no dia da prova e até comentei, tipo, eu chorei antes de fazer a prova, mas não foi chorar de medo, foi tipo assim, meu Deus, eu tô sentindo que eu vou bem nessa prova, que vai dar tudo certo. Cheguei na prova, minha sala era horrível, horrível, assim, calor. Pra quem mostrar, eu fiz no Abel Coelho. E aí, o banheiro não tinha nem porta, sabe? Então, não, só tinha um ventilador na minha sala, tinha uma mangueira dentro derramando água.
o caos total, mas eu fiz a minha prova e quando eu saí do primeiro dia, eu saí muito feliz. Já, tipo, senti que eu tinha dever cumprido, não sabia qual era a minha nota, mas era dever cumprido. Nesse primeiro dia ainda teve problemas, assim, de, tipo, passar a redação a limpo, e aí quis mudar coisa na hora, e rasurei mais de 2 linhas, e faltou espaço, eu tive que colocar as coisas tudo voando, mas quando deu certo pra dar certo, dá certo. E aí, o segundo dia, eu fui fazer meu dia, assim, mais tranquilo, mas a prova veio difícil, né? Esse ano, 2022, a prova realmente veio difícil. Eu senti aquela dificuldade, mas não foi uma coisa que me assustou, porque o simulado da EMO é difícil mesmo e a gente já se acostuma. E aí, quando eu fui corrigir a prova, eu fiz 150 acertos e, tipo, não era o que eu queria ter feito 160 pra garantir e, tipo, passar, porque eu sou ampla, e eu queria o UFC, né? Eu queria 160 pra garantir, porque o corte tinha sido bem alto no ano anterior. Eu lembro que eu fiquei, assim, chorando infinitamente. Passei uma semana chorando de luto por ter feito 150. E E eu eu já achava. lá, mulher, foi muito bom. E ela, você só tá dizendo isso pra passar a mão na minha cabeça e eu não ficar triste. E eu, não, foi muito bom mesmo. Ela, não foi não, vai ser horrível, eu não vou passar de novo. E eu, meu Deus, o que eu falo? E aí eu passei uma semana chorando, assim, de luto real. Não conseguia comer sem chorar. Tudo que eu fazia, eu chorava. Aí eu fui conversando com o DT, falando, minha nota, não, isso aqui. E ela foi falando, não, as pessoas estão tirando tanto, recebia isso aqui. E a gente foi conversando e foi uma coisa que foi se acalmando, assim, na minha vida. Eu também fiz o S nessa época, mas como eu não tinha focado pra o S, meio que eu fui muito mal em geografia e em história, que é o diferencial, assim, da UES. Aí não passei pra segunda fase. Mas, ok, né? Esperar o Enem. E aí veio o resultado positivo no início do 2023. E, tipo assim, quando eu vi a minha nota, a primeira coisa que eu vi foi a redação. Quando eu vi que eu tinha tirado mais de 880, pronto, o mundo acabou. De felicidade ali. E quando eu somei minha média, deu 805. Que é, tipo assim, nunca que eu imaginava que eu ia chegar mais de 800. Se eu ficasse com 790, eu queria passar, nem que fosse a última chamada, mas eu queria passar de qualquer jeito. E era meio que essa minha meta, passar, nem que seja no último. Mas eu vejo o quanto que foi diferencial para mim passar com tranquilidade e que a gente pode se esforçar ao máximo para chegar nesse nível de passar e passar com tranquilidade. O meu ciclo foi de 10 dias, então foi muito bom estar ali sempre bem colocada. E aí passei na UFC em 27º. Não, Que sensacional, né? Tipo, a história da Amanda, ela é muito rica. O primeiro ponto, que pra mim me pega muito na história de Amanda, a questão do bônus regional. Porque, gente, ela literalmente ficou sem opção no Nordeste. Porque todos os estados colocaram. Tipo, aqui no Rio Grande do Norte, ela só tinha uma opção, que era uma faculdade que normalmente derruba muito a nota do pessoal quando você aplica os pesos, né? Porque tem um peso muito significativo em ciência de natureza, acho que é 3,5 em ciência de natureza, uma coisa assim, que é a UFESA, que é a Universidade Federal do Semiárido. Na Paraíba também, praticamente sem opções, porque a UFPB já tinha colocado, a UFCG tinha colocado também, se eu não me engano. Também tinha em Sergipe uma opção para ela, mas assim, muito longe de Mossoró. E aí tinha a opção de Fortaleza, né? Que era a UFC. Só que a UFC, média simples, galera nivelada absurdamente por cima, e daí, né, tinha que correr atrás. Então, acho que eu lembro muito que o primeiro baque dela foi esse. Eu não vou ter para onde ir. Eu tenho que ir para a UFC ou para a UFESA, né? Que são duas faculdades muito difíceis. A galera que passa na UFESA, a nota não é baixa, a nota é muito alta, porque tem realmente essa queda bem significativa. O pessoal olha para a média, tá 760. Mas a galera que tá com 760 lá, tá com 709, 790 de média simples, né? 795, 800 de média, e tem essa queda bem significativa. Então, eu lembro desse primeiro baque, assim. E você imagina, você tá no pré, você saiu da sua casa para estudar, para ter uma vida melhor, para ter um estudo melhor, e o fato de você ter tomado essa decisão lhe tira 10 universidades da sua gama de opções. É um baque muito forte para a pobrezinha saindo do pré-traumatizada, né? Outro ponto que eu também acho interessante trazer aqui dessa história de Amanda para vocês refletirem é sobre essa progressão na redação. Uma aluna que era 980, minha gente, ela estudava redação, eu era mentora dela, posso dizer, ela estudou redação. Então, como é que pode uma pessoa que estava com 980 tirar 880 ou era 840 que tinha tirado? 880, né? Era? O que foi que fez cair esses 100 pontos? Então, a gente percebe também o quanto o vestibular ele tem esses raios traiçoeiros assim na nossa vida, porque não tem explicação. Como é que de um ano para outro eu caio 100 pontos se eu estudei mais, se eu me dediquei mais? Óbvio que a gente tinha um componente emocional, né? Eu lembro que a gente tinha muita necessidade de destravar a redação na bichinha. Aí tem umas épocas que a gente dizia, vamos ficar sem fazer redação, depois a gente volta. Aí ela, não, mas se eu ficar sem fazer, eu vou ficar mal. Só que aí fazer também deixava a bichinha mal. E eu, meu Deus, e agora?
Então, é muito um trabalho de realmente ir quebrando esses traumas. Muitos alunos têm isso, por exemplo, com matemática. Passaram a vida inteira traumatizados com matemática, com professores que não foram muito bons, e aí chega no cursinho e é um desespero, porque você está fazendo ali um número que você sabe que não é bom, mas você também não sabe como aumentar, tá travado, chega no Enem e não consegue botar para fora o que estudou. Muitos alunos têm isso com física também, são duas matérias, física e matemática, que traumatizam as pessoas desde o colégio, e isso se reflete no cursinho, né? E aí outro ponto, que é o terceiro, que eu queria também que ela comentasse um pouco, é justamente sobre o que aconteceu com muitas pessoas nesse Enem, né? Como esse terrível meu maluquinho, aconteceram de pessoas terem resultados absurdos, numericamente falando, e entendam, vamos nivelar por anos, certo? A Ana passou com 150 num ano que a prova estava muito difícil. Então, você não tinha 160 a mais. Então, a nota dela foi muito do parâmetro, né? Tanto que naquele análise que o Fredão faz, que ele coleta as notas, eu era 80 pessoas com maior nota Porra. nessa análise. E com Então, 150, né? 150. Então, assim, não tinha 100 pessoas. Tipo, esse ano tiveram 2.200 pessoas com notas acima de 800. Essas pessoas possivelmente fizeram 160 a mais. No ano de Amanda, essas pessoas seriam 150 a mais, para vocês entenderem o nivelamento. Só que nos anos anteriores também ela tinha feito nota maior, como ela falou, ela ultrapassou a meta dos 140. Eu passei com 142, eu acho. E isso foi suficiente. Eu passava folgado em várias faculdades, folgado, folgado mesmo. E o que eu pegando desse ponto, era isso que eu queria perguntar para ela, né? Saindo um pouco da história da redação e pegando essa parte numérica, eu queria saber como que você contasse para o pessoal, como é que foi para você, assim, de um ano para outro, como foi que você conseguiu voltar a estudar, mesmo sabendo que merecia a aprovação e mas que você via que, tipo, tinha muitos números, né, de acertos, mas que ainda precisava aumentar. E como foi que você fez para aumentar, né? Eu acho assim, do 140 para 145, eu acho que mudou 140, 147 e 149, acredito que foi assim. E aí eu fiz 140 no meu terceiro ano e foi, tipo assim, uma coisa muito inesperada, porque eu nem tinha noção de quantos acessos a pessoa precisava para passar. Era aquela coisa assim, bem, sabia ali mais ou menos, pensei que 140 estava garantida, assim, tudo perfeito, maravilhoso. Sendo que acertos é uma coisa que varia muito de ano a ano. E eu acho que esse ano que eu fiz 140 não foi uma prova difícil, foi uma prova, assim, um nível que sempre vem no Enem, assim, aquele nível mais normal. E aí fiz 140, mas eu fui bem em matemática, fui bem em natureza, fui, tipo assim, equilibrado em todas as áreas. Não teve nenhuma área que eu fui muito ruim. Sendo que eu não tinha muito domínio do conhecimento ali. Eu sabia as coisas, mas, tipo, eu tinha uma confiança muito grande no meu terceiro ano. Então, isso fez diferença para eu acertar bem. E aí, quando eu fui para o outro ano e voltei a estudar, eu percebi quando eu comecei a fazer esse modo. Eu não sei muito bem os conteúdos. O Enem eu fiz 140, mas eu não tenho segurança de saber os conteúdos. E você chegar no Enem tendo segurança de que você sabe é muito importante. Porque é impossível você chegar no Enem e não ter uma mínima insegurança. E a insegurança faz você pensar que a resposta que você marcou tá errada. E se você não tiver segurança do assunto, você não vai bem. E aí, tipo, até uma coisa a mais, assim. Por isso a importância da aula, para você ter segurança de que você estudou aquilo e que o que você está pensando é o certo. E não é tipo assim, não, eu acho que é isso. É isso e acabou, marcou, tchau, próxima questão. E aí, esse primeiro recomeço foi mais tranquilo, assim. Primeiro ano de cursinho, ok, é bom. E na minha cabeça eu sempre ficava assim, não, é bom que agora eu vou estudar e passar na UFC. Sempre foi assim. E aí, quando eu fiz 147, também foi um Enem tranquilo. Tipo, acho que foi o Enem mais ou menos no mesmo nível que o desse ano. Do 147 pro 149, 150, né? Bem pequena a diferença, assim, 3 acertos. Mas eu nunca fui de olhar pros acertos em si. Eu acho que eu olhava mais meu parâmetro de simulado. Eu tô tendo conhecimento, eu tô conseguindo acertar aqui, porque eu sei de verdade, eu sei todas as alternativas. Eu sei que essa tá certa, essa tá errada. E eu consigo até falar sobre o assunto e explicar para outra pessoa. Eu sempre via nesse nível. Tirava mais o peso do Enem e de quanto eu evoluí. E, tipo, nunca foi assim. Foi realmente uma análise mais interna de conhecimento do que eu estava tendo, do que eu conseguia fazer nas listas. Eu via que questão difícil não me assustava, eu fazia qualquer questão, basicamente. E acho que foi mais nesse sentido, assim. Eu nunca fui de ficar analisando, e, meu Deus, eu só evoluí como foi do terceiro ano para o primeiro ano de cursinho, que eu fiz 767 para 777, eu acho que foi tipo 10 pontos. E eu nunca fiquei olhando, meu Deus, só evolui 10 pontos.
sendo que eu sabia que eu tinha evoluído muito mais. E nesse ano dos 147 acertos, eu diminui muito em linguagens, eu fiz 32. E aí fui bem em matemática, fui bem em naturezas, assim, acho que acertei 34, mas eu ia muito melhor nos simulados. E humanos eu fui muito bem, fiz 39. E aí eu fui percebendo que, tipo, minha em relação à maturidade do segundo dia, que é o que impacta mais na nota, foi aumentando bem, sabe? E assim, gente, só um detalhe, esse 32 dela, muita gente fez abaixo de 35 questões e passou. Eu tive outro aluno nesse mesmo ano também que foi a mesma coisa, mano, meu Deus, eu fiz meus 35 em linguagens, vai acabar com a minha nota. E é mais um reflexo de como cada ano é um ano. Eu passei com 33 em natureza, a Amanda passou com 34 na UFC em Fortaleza. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Então, a prova de natureza dos nossos anos veio muito difícil. E eu sempre bati essa tecla nas mentorias, e é engraçado, porque a Amanda tá aqui de prova. Quando eu falava isso nas mentorias, falava, ó, eu passei com 33. Aí todo mundo falava a mesma coisa. Mas é porque foi um ano atípico, TT. Nunca mais isso se repete. E aí, dito e feito, uma pessoa com 34 na UFC de Fortaleza. E isso é importante porque, às vezes, a gente que fez Enem há mais tempo e traz esses exemplos, é como se as pessoas achassem que o nosso Enem era outro, tipo, que as coisas mudaram. Mas eu não acho que as coisas tenham mudado, eu acho que cada ano é um ano. Então, o ano de Amanda foi muito parecido com o meu, que as pessoas com 150 passaram folgados em universidade de concorrência muito alta, porque a prova veio muito mais difícil. Então, o que acontece não é que os Enems antigos são, tipo, as pessoas que passaram há 2, 3 anos, elas estão com provas antigas. É porque as provas foram diferentes, entendeu? Então, A eu minha acho. natureza, no ano que eu passei, corrigindo, não fiz 34, fiz 36. Mas veio Então, uma prova, né? Cadê? prova muito difícil mesmo. E que tinha até coisas que eu lembro que o povo que fazia medicina ficou discutindo. Gente, eu lembro de ter falando, eu tava discutindo no meu grupo, aqui da faculdade, o povo não sabia responder essa questão, porque era coisa assim, que ninguém esperava na prova. E veio muita botânica que não costumava vir. Uhum. Tipo, bem específico, assim. E que botânica é aquela coisa que você estuda, 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 e provavelmente você vai esquecer. Porque é muito aquele ver o mais detalhado de botânica possível. Então, foi uma prova difícil. E você fazer provas difíceis faz você entender que você tá. Quando chegar no Enem, você pode encontrar uma prova difícil e lidar bem com isso. Eu acho que foi o que aconteceu. Eu lidei bem com a prova difícil, escolhi as questões certas. Meu TR de naturezas veio bom. Meu TR de matemática também veio muito bom, porque eu acertei 38 em matemática e fiz 918. E eu não errei nenhuma fácil, escolhi as questões certas, e a prova foi um tempo muito apertado, assim, eu lembro, por ser uma prova difícil. Mas quando a gente faz simulado e lida com esses simulados difíceis, a gente consegue encontrar melhor o caminho durante a prova. Ai, gente, muito bom ver isso, porque eu fui mentora dela, né? Então, para mim, fazer essas perguntas me traz uma nostalgia muito grande, porque eu lembro que eu ficava estressada, porque a Amanda, nunca vou esquecer isso, no primeiro ano de cursinho, ela me mandou assim, TT, eu não sei mais o que fazer, porque eu já estou muito bem. Eu lembro, eu morava em outra casa em Recife, eu andando na sala, eu, gente, como assim? De onde é que a senhora tirou isso que ela tá dizendo? Ela, eu já sei muita coisa. O que é que eu vou fazer a mais? Eu, mulher, tu quer fazer uma coisa a mais? Faça uma conversa para tu ver o que é que tu sabe a mais. E ela, não, mas eu não preciso, é porque do Enem eu já sei, do Enem eu já sei tudo. Eu, meu Deus, tá viajando, menina doida. Mas assim, para vocês verem, né, como realmente é uma questão de maturidade, sabe? Hoje ela aprovada tem um pensamento diferente do que a Amanda lá no terceiro ano tava. Não, é porque eu já tô muito bem, para que eu tenho que fazer isso? Eu já tô muito bem. E eu falei, mas então peraí, vamos ver se você tá muito bem. A gente começou isso na reunião dos mentores ontem. Como é importante a gente realmente ver a realidade do aluno e dizer, ele diga, olha, vamos ter calma. Quem foi que ele disse que tu tá muito bem? Foi uma prova que tu fez no terceiro ano de 140 questões, isso aqui não é parâmetro de nada. Porque às vezes tu fez 140 no terceiro ano, e tu fez 45 em linguagens. E as outras, sabe? Vamos olhar para as outras também, vamos olhar para o equilíbrio entre as notas, porque isso também faz muita diferença. Então, eu lembro muito disso, essa entrevista é muito nostálgica para eu, que eu fico me lembrando das coisas. A mãe inventava uma coisa na cabeça dela, tinha olhando, não tem como não, viu? Eu fiquei chocada o quanto que, tipo, é bom ser confiante, mas eu era muito confiante por causa desses 140 acertos, por causa desses 980. Eu, pronto, tá tudo perfeito, vou passar. E 140, e eu sempre, tipo assim, queria me nivelar por baixo. A última pessoa que passou foi com 140. Pronto, 140 tá suficiente, vou passar com isso, eu só quero isso, só quero fazer. Tipo, eu estudava muito, mas pra mim tava suficiente fazer ali o último, ser a última pessoa a passar. E se você for com essa mentalidade pro Enem hoje, não tem nenhum perigo de você passar. Não tem nenhum perigo, assim. Se quem tá
se matando de estudar já tá difícil, o povo tá vindo muito bem preparado. Imagine uma pessoa que tá, tipo assim, conformada. Não, só isso aqui tá suficiente. O conformismo realmente ele é muito complicado, né? Eu até dizia para a mãe, falei, ó, se tu faz uma prova de 50 e tu tá errando duas, são duas questões que no Enem se transformam em 6, em 4. Uhum. Então, estude essas duas. E se assim, você é tão boa, como você está me dizendo, eu dizia muito para ela, você não é tão boa, que você está me dizendo que é muito boa, como é que uma pessoa tão boa nessas duas questões? Então, tem alguma coisa nessas duas questões que tem uma coisa esquisita. Pode ir lá estudar. Pode ir lá ver o que que tem, porque alguma coisa vai ter. E aí, para a gente encerrar, até porque a nossa chamada já está encerrando, eu queria que a Amanda dissesse aí para os meninos, rapidinho, como foi a sensação de passar, como foi quando você recebeu o resultado. Se eu sei que você estava muito tranquila no SISU, né? Mas como é que foi realmente o dia, assim, que saiu, você foi aprovada? É que, assim, o dia mais impactante foi o dia da nota em si, que eu vi que eu tinha saído dos 880 em redação e que eu tinha conseguido 804,8, para ser exata, de média. E aí, ali, tipo assim, caiu a ficha, meu Deus, eu acho que eu vou passar. E acho que assim, a gente esquece literalmente tudo que aconteceu no cursinho, a gente fica, meu Deus, valeu apenas demais, eu faria isso aqui mais 5 anos se fosse preciso. Então, na faculdade é muito bom, assim, é um sentimento de tranquilidade, de que você está estudando e pelo menos você está, tipo, conseguindo aprender alguma coisa que você tem interesse, uma coisa que é ali para sua vida, de fato, assim. E o dia que eu passei, eu lembro muito que saí de madrugada, então eu fui pra casa da minha avó, porque ela queria muito estar comigo nesse momento, e aí ficou lá, tipo assim, eu vi que eu passei, ficou eu, minha avó, tipo, minha mãe pulando literalmente sem parar, não consegui nem dormir nessa noite de felicidade. E é um momento, tipo, de muita gratidão, assim, que a gente percebe que o que aconteceu também tem sentido. Tipo, eu vejo o sentido de eu ter tirado vários 880 e não ter passado, sabe? Eu vejo sentido hoje. Talvez eu conseguiria passar ali se eu tivesse tirado uma nota, uma redação melhor, só que em outro lugar, e no lugar que eu de fato queria estar, que é na UFC. E eu sou muito grata, assim, por todo esse processo do cursinho. Eu amadureci demais em relação a várias coisas. Tipo, se eu tivesse chegado na faculdade de pensamento mentalidade assim, meio prepotente, tipo, não, eu sou boa e tá bom isso aí. E, tipo, nunca que eu conseguiria chegar no nível de atender bem o paciente, de... Enfim, do que a gente precisa para exercer a medicina. A gente viva, né? Ela é maravilhosa, a história dela é muito boa. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai postar isso aqui para vocês, postar esse vídeo, não sei quando é que os meninos vão postar, mas enfim, espero que chegue aí no coração de vocês essa esperança, né? Foi uma pessoa que bateu na trave muitas vezes e sempre recomeçou. Foi uma pessoa que bateu na trave e principalmente é como se ela tivesse batido muito, muito, muito na trave, depois teve, como para algumas pessoas talvez interpretem como um retrocesso, mas eu não acho isso. Eu acho que ela sempre foi para frente, mas numericamente, né? Pensando numericamente, e mesmo assim ela conseguiu voltar a estudar, conseguiu se reorganizar. Voltou para casa, que também na cabeça de algumas pessoas poderia ser um retrocesso e acabou não sendo, porque ela voltou para depois ir para onde ela deveria estar. Então, eu acho que é uma história muito legal. Muitas pessoas acabaram sofrendo como ela, histórias parecidas, né? Essa questão do bônus, essa questão da redação, do nada uma queda de 100 pontos na redação. A gente viu com muitas pessoas, pessoas que estavam com a quantidade de acertos absurda e a redação não favoreceu. Então, acho que escutar essa história pode ser muito bom para vocês. E aí, para realmente finalizar, eu queria pedir para Amanda deixar esse recado, né, para as pessoas que acabaram de sofrer com isso, né, com histórias parecidas com a sua, um recado que você pode deixar para elas aí para 2024. Eu tava até falando com meus alunos na mentoria e, tipo, a gente tem que ter o nosso momento para sofrer. Às vezes a pessoa tem a nota ruim, e aí no outro dia, não, eu já quero começar a estudar e fazer tudo. Eu demorava a começar a estudar. Eu não fui a pessoa, nunca fui a pessoa que começou a estudar em janeiro. Não começava a estudar nem em fevereiro, eu começava em março, assim, que era o tempo que eu tava me recuperando, voltando ao normal. E aí, a gente tem que se dar esse tempo de sofrer e entender o que é que aconteceu de errado. Eu sempre, literalmente, listava. Isso aqui deu errado. E é, tipo assim, minuciosamente. Isso aqui deu errado, isso aqui deu errado, isso aqui deu errado. Isso aqui deu certo, isso aqui deu certo, isso aqui deu certo. Porque no nosso ano tem vários acertos. E também tem vários fatores que afetam o geral daquilo que tem acontecido. Às vezes a gente fica pensando, não, é só nossa culpa. E foi só porque eu não estudei. Mas às vezes você estudou o ano inteiro. Literalmente. Eu vejo muitas pessoas que passaram o ano inteiro estudando, 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 estudando. Chegou no Enem, tipo, teve uma crise de ansiedade absurda, não conseguiu fazer a prova. Sei lá, acontece infinitas coisas que a pessoa não consegue fazer a prova e aí você simplesmente só se culpa.
E nesse momento é muito difícil enxergar coisas além de você como culpado. Mas é um processo, assim, e recomeçar tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter persistência. Tipo, o Enem é uma prova que é literalmente um não é uma corrida, não é uma corrida até a aprovação, é uma caminhada, digamos assim, para você chegar lá e ter calma. E é um processo realmente de recomeçar e ter paciência. Arrasou. Ela fala com propriedade, né? Bom, gente, é isso. Eu espero que essa mensagem chegue até você de alguma forma, se você estiver precisando ouvir isso, essa história de superação. Espero que dê tudo certo para vocês. Queria agradecer a Amanda aqui, nossa mentora. Enfim, gente, é isso. Um grande beijo e até a próxima.